Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede, por esse momento especial e singular para meditarmos e aprendermos mais da palavra do Senhor. Nesta feita, uma saudação especial para você, professor, professora da faixa etária dos pré-adolescentes. Hoje iremos dar continuidade ao estudo sobre a igreja, um lugar de comunhão. E nesta feita, iremos transcorrer sobre uma temática muito importante, que é o governo da igreja. A partir da lição de hoje, iremos entender como a igreja é estruturada em relação à hierarquia, à organização, como é fundamentado e escolhido a liderança da igreja e quais são as características que são necessárias e precisam estar presentes nesses líderes separados por Deus para estar à frente do rebanho do Senhor. Sem mais delongas, precisamos lembrar que a nossa lição ela está fundamentada num texto bíblico, como de costume, que é Colossenses, capítulo 1, dos versículos 17 ao 20 e o versículo 25. E a Bíblia diz que nossa lição está em Efésios, capítulo número 1, os versículos 22 e o 23. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a revista atualizada, mas a nossa lição está comumente usando a versão NTLH, que é a nova tradução à linguagem de hoje, para falar e apresentar a Bíblia diz. Na minha versão diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daqueles que a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículos 22 e o 23. Como de costume, a nossa lição tem 3 objetivos principais, os quais devemos abordar, transcorrer e assim explicar aos nossos queridos pré-adolescentes no decurso de nossa aula, que são eles: apontar a importância do conhecimento de gestão para o governo da igreja, introduzir os principais conceitos de liderança na igreja e, por fim, exemplificar as formas de governo na Bíblia. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, que são eles: a liderança da igreja, os tipos de governo e a escolha dos líderes. Partindo então desse pressuposto, precisamos entender a seguinte questão para assim entrarmos em nossa temática da lição de hoje. Em todas as áreas de nossa sociedade, há lideranças. Em todas as atividades e exercícios que venhamos a desenvolver, há hierarquias. Há cargos que são constituídos para a organização, para governo, para a liderança, dividido por sua vez em hierarquias e em escalas. Na igreja não é diferente. Por mais que saibamos que a igreja é dirigida, governada por Cristo, direcionada pelo Espírito Santo, Deus separa, vocaciona e levanta pessoas para o serviço da obra do Senhor. Por isso, na igreja também há governo, na igreja também há autoridades constituídas, na igreja também há hierarquias que respondem ao líder supremo, que respondem ao sumo pastor, que respondem a Cristo, que é o Senhor, dono da igreja e o maior de todos os exemplos a ser seguido. Partindo desse pressuposto, entramos no primeiro tópico de nossa lição, falando sobre a liderança na igreja. Em primeiro lugar, essa liderança não vem como pressuposto, como ideia e como fundamento criado por homens. A própria Bíblia nos mostra, em João, no capítulo 21, dos versículos 15 ao 17, Jesus conversando com Pedro, restaurando o seu ministério e dizendo a ele por 3 vezes: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. O próprio Cristo tratou de preparar Pedro para que ele fosse o líder da igreja primitiva e desse continuidade ao evangelho do reino. E assim estivesse à frente, debaixo da direção de Deus, claro, debaixo da direção do Espírito Santo, dando continuidade à obra do Senhor. Mas não somente isso, encontramos diversos outros exemplos na Bíblia Sagrada falando sobre liderança, falando sobre governo e pessoas estabelecidas e constituídas por Deus. Mas, em primeiro momento, deixe claro para os seus pré-adolescentes, para os seus alunos, que o governo na igreja, e quando falamos de governo, vale lembrar e deixar bem explicado que estamos falando de hierarquias, pastores, autoridades. Normalmente em nossa Assembleia de Deus vamos ver convenções,
mesas diretoras, tudo isso são autoridades que dirigem e conduzem a igreja ao centro da vontade de Deus e a cumprir a missão que o Evangelho a constituiu. E de todos os exemplos, de todas as pessoas que encontramos como autoridade, nós temos o principal modelo, nós temos o principal exemplo, nós temos o referencial. E qual é o referencial de liderança na Igreja de Cristo? É o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o exemplo e a nossa lição vai usar justamente este termo. O nosso líder supremo é o maior modelo e exemplo de liderança, independente de qual seja a função que os homens estejam instituídos, do cargo que exerçam, da posição que foram estabelecidos. Cristo é aquele que dá a última palavra. Cristo é aquele que conduz. Cristo é aquele que dá as diretrizes. E toda a liderança, ela está subordinada a Cristo. Toda a liderança está debaixo da égide, da autoridade, do direcionamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando a nossa lição, nós podemos mencionar dentro deste primeiro subtópico, 2 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3, que os pastores que cuidam do rebanho do Senhor não podem cuidar com cobiça, nem por méritos, por próprios interesses, por ganância, mas como aqueles que servem como mordomos, sabendo que a igreja não pertence a homens, a igreja pertence a Deus, sabendo que a igreja não é de homens, a igreja foi criada, fundamentada e pertence ao Senhor, e foi dada aos homens, separados por Deus, a missão de cuidar, de zelar e de assim cooperar para o bom funcionamento da obra do Senhor e da igreja. Quando falamos no segundo subtópico do primeiro tópico de nossa lição, sobre Cristo é o centro da liderança, já vai valer uma oportunidade para não tornar a nossa aula uma apenas explicação sobre liderança como se fosse uma aula para líderes. Precisamos trazer para o contexto de nossos pré-adolescentes, explicar que Deus levanta pessoas e que um dia eles podem ser alguns desses líderes separados, vocacionados e constituídos por Deus para estarem dando continuidade à obra e assim servir de bênção para a igreja do Senhor. Mas também que assim como eles são servos de Deus, eles precisam entender que Cristo também tem que ser o centro de sua vida, que Cristo precisa ser aquele que dá a última palavra, aquele que direciona, aquele que conduz e que mostra o caminho certo ao qual devemos seguir. Por mais capacitações que o líder tenha, por mais habilidades que tenhamos, por mais know-how, como falamos na administração, o saber como, a expertise que venhamos a desenvolver, precisamos sempre ter este tato. E qual é este tato, professor? É a sensibilidade do Espírito Santo. É a compreensão que Deus nos dá aptidões, capacitações, ele nos permite termos e desenvolvermos estratégias para o bom andamento da obra e até mesmo para galgarmos posições em nossa vida, mas precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo e saber que o Senhor é que confirma os passos do homem, que o Senhor é que tem o melhor caminho a ser seguido. Por isso, na vida do cristão de maneira geral, assim como na liderança, ela precisa ter Cristo como centralidade. Ela precisa ter Cristo como centro. Ela precisa ser direcionada e estar debaixo da dependência, da bênção, da presença e no centro da vontade do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Um exemplo muito marcante disso é o que encontramos em Atos, no capítulo 16, dos versículos 6 ao 10, quando Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele pretende ir para alguns lugares, como a Ásia, e o Espírito do Senhor não o permite. Ele permite ir para a Bitínia, e o Espírito Santo não o permite. E quando ele descansa e vai dormir, Deus mostra a ele o caminho que deveria seguir. Entenda, o homem tem a capacidade e Deus permite ele desenvolver estratégias, mas não pode abrir mão de ouvir a voz do Senhor e ser direcionado pelo Espírito Santo. Estimule, professor, seus alunos a buscarem sempre a direção de Deus, a buscarem sempre ouvir a voz de Deus, através da palavra, por meio da oração, a ter uma comunhão com Deus, para que todas as suas decisões sejam conduzidas e direcionadas pelo Espírito Santo do Senhor.
Continuando, a nossa lição é falar sobre a composição da liderança. Como essa liderança é organizada, como esta liderança ela é distribuída, qual é a função desta liderança. A própria lição vai nos mostrar que a liderança ela tem 3 características principais e 3 funções que podemos dizer que precisam estar presentes na liderança. Aqui já vale uma oportunidade de uma interação entre você e seus alunos. Perguntar, depois de explicar as 3 características, melhor dizendo, que fazem parte da liderança cristã. A primeira, influenciar pessoas. A segunda característica, apoiar pessoas. E a terceira característica, cuidar de pessoas e da organização do templo. Depois de você explicar tudo isso, mostrar que liderança é influenciar pessoas, que liderança não é só cobrar e exigir, mas é apoiar pessoas, e mostrar que também cabe à liderança cuidar, zelar por pessoas e pela organização do templo onde é cooperado e feito o culto, você pode perguntar, revisando e lembrando para que fique guardado no coração deles, quais são as 3 características da liderança. Aí quem responder você pode premiar ou até mesmo fazer uma moção, uma salva de palmas, para que assim possa gerar o desejo de participar da sua aula. Aqui também cabe uma oportunidade de refletirmos, em meio ao tempo que vivemos de tantas influências, de tantas celebridades, de tantas pessoas em destaque, quem tem sido as nossas influências? Vale você instigar os seus alunos a refletirem sobre isso. Quem tem sido o referencial deles? Quem tem sido o exemplo aos quais eles têm seguido? Será o artista? O jogador de futebol? O ator? Eles precisam lembrar que o referencial de liderança tem que ser Cristo e as pessoas constituídas por Deus para o ministério e cuidado da obra do Senhor. Caminhando e seguindo, ainda dentro desse tópico, precisamos lembrar que, além do pastor, existem outras autoridades e lideranças também constituídas para o bom funcionamento e desenvolvimento da obra, que são eles professores, dirigentes, orientadores, maestros, coordenadores e demais obreiros em questão. Dando continuidade à nossa lição, este tópico vai nos valer a oportunidade de entrarmos em assuntos que não são tão comuns e são algo novo para os nossos pré-adolescentes, que é justamente sobre os tipos de governo. Você pode iniciar este tópico lembrando e exemplificando que, assim como em países há presidentes, há reis, rainhas, na obra do Senhor também há lideranças e um governo constituído por Deus. Diferente dos governos dos países, este governo ele não pode dar lugar à corrupção, à perversão, pois está debaixo da autoridade do Senhor e precisa andar em santidade e em exemplo em toda a sua maneira de viver, como veremos no tópico 3. A própria Bíblia nos dá diversos exemplos de governo presentes na Bíblia Sagrada, como Moisés e Arão, que também levantaram 70 anciões para assim ajudar na organização e na condução do povo à terra prometida, como vemos em Êxodo, capítulo 18, os versículos 25 e 26. Os apóstolos escolhidos por Cristo, os 12, como vemos em Marcos, no capítulo 3, dos versículos 13 ao 19. Até como os diáconos, separados para o serviço do reino, o serviço das mesas e o cuidado das viúvas, como encontramos em Atos, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 7. Mas aqui, onde há uma questão que dá para aproveitarmos um pouco mais, sobre os tipos de governo presentes na igreja e na história da igreja. E quais são eles? Eles são divididos em 3. O primeiro, o episcopal. O segundo, o congregacional. E o terceiro, chamado de presbiteriano. Eu trouxe um material para você, querido professor, que pode lhe ajudar como auxílio. Aqui ele vai ter uma seção falando simplesmente e somente sobre esses 3 tipos de governo. Falando sobre o episcopal, falando sobre o congregacional e o presbiteriano. Mostrando exemplos, mostrando textos bíblicos para que você possa, professor, usar como recurso e enriquecer a sua aula. O primeiro, o governo episcopal, ele tem por característica uma forma de governo que ele carrega a presença de cargos e hierarquias, tais como pastores presidentes, pastores de área,
obreiros com ação pastoral, da ideia da palavra episcopos, da ideia do bispo, o homem que é selecionado, escolhido por Deus para estar à frente com uma autoridade maior sobre o corpo de membros e a igreja. O segundo exemplo é o congregacional, o segundo tipo, que as decisões são tomadas pelo corpo local de membros. Nesse, não há uma figura como o bispo de maior autoridade que exerce uma influência maior sobre todos e dá a palavra final. A palavra final é tomada pela Assembleia dos Membros, como uma própria figura da democracia. Eles são, de uma maneira geral, independentes, cada igreja responde por si só e respondem por suas próprias decisões. Um exemplo de igreja que segue este modelo congregacional é as igrejas batistas e as próprias congregacionais. E, por fim, o modelo presbiteriano. Este modelo é bem semelhante ao episcopal, só que eles são caracterizados por presbíteros, por anciões, que são muitas vezes eleitos pela Assembleia dos Membros, mediante aos seus representantes, e também tem como seus principais adeptos as igrejas presbiterianas, reformadas e até mesmo algumas do segmento pentecostal. Aqui vai valer uma oportunidade de deixar claro ou até mesmo de explicar qual é o segmento de tipo de governo que a nossa igreja, como Assembleia de Deus, segue. O escritor Stanley Horton, ele vai falar e mostrar que no governo da Assembleia de Deus permeia os 3 tipos de governo que encontramos: episcopal, congregacional e presbiteriano. Mas o que tem mais características que marcam o governo da nossa igreja é o episcopal e principalmente o presbiteriano. Dando continuidade e caminhando para a conclusão de nossa aula, o terceiro tópico vai falar sobre a escolha dos líderes. Essas pessoas que são levantadas para serem líderes, para desenvolverem funções de liderança, em posições de destaque, são escolhidas porque alguém, como o pastor, gosta mais dele? É escolhido porque alcançou o favor ou fez algo em troca para receber esta função? Não. Precisamos deixar claro isso. O líder, ele é direcionado, separado por Deus e direcionado pelo Espírito Santo aos pastores para que eles possam ser assim direcionados para cuidar de um grupo, de um departamento e até mesmo de uma igreja. São pessoas escolhidas e separadas por Deus para a obra. A Bíblia nos mostra que a esses líderes que são separados e constituídos, vale a eles e cabe a eles a capacitação. Nós ouvimos muito uma expressão popular que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas isso é uma mera falácia. Haja vista que assim como Deus, como Jesus, escolheu Pedro, que era pescador e considerado indouto, também escolheu Paulo, que era um homem letrado, poliglota, conhecedor da lei e que cresceu aos pés de um dos maiores rabinos da história de Israel, Gamaliel. Ou seja, Deus também escolhe capacitados. Então cabe a nós, quando entendemos que há um chamado, uma vocação, um direcionamento de Deus para um ministério, a capacitação, buscarmos nos preparar, buscarmos nos capacitar para o serviço do Senhor. Por fim, a lição também nos mostra a postura de um líder. Quais são as características e o comportamento que esses líderes precisam ter para assim serem modelo para a igreja do Senhor. Aqui também vale mais uma oportunidade de interação. Quais são as características que um líder precisa ter? Você deixa ele comentar, eles falarem, eles apresentarem as opiniões dele, depois você aponta algumas características. Eu elenquei 3. A primeira, vida exemplar. A segunda, bom testemunho. E a terceira, linguagem sadia e irrepreensível. Isso encontramos em Tito, capítulo 2, dos versículos 7 e 8, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, e 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. Antes de encerrar a sua aula, lembre e conscientize seus alunos a necessidade e importância de orar, de apoiar e de cuidar dos seus líderes através da oração e do amor, porque isso é a vontade do Senhor. E lembrar que Deus também conta com eles. E que talvez da sua sala saia pastores, saia missionários,
saia dirigentes de círculo de oração. Desperte esse desejo no coração de seus alunos. O serviço do Senhor é uma honra, é um privilégio e Deus conta conosco para o desenvolvimento e crescimento da sua obra. Eu espero que essa aula seja um canal e uma bênção para a sua vida. Então não se esqueça de deixar o like, de curtir, de compartilhar, de deixar seu comentário e assim ajudar-nos a divulgarmos e assim disseminarmos a cada dia mais este conteúdo para que seja bênção na vida de muitos mais. Deus te abençoe e até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.